Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Que você esteja muito bem. Eu sou o Edson Daniele, professor de Yoga do Shankara Yoga. Essa é a nossa série de meditações diárias do livro do Swami Shivananda. Hoje a meditação é do dia 15, que é os 5 invólucros não são o self, ou a sua essência. Toda ilusão surgiu no homem por conta da ignorância e não discriminação ou ausência da faculdade que discrimina entre o Atman eterno e os 5 invólucros ilusórios que são falsamente sobrepostos ao Atman. Os 5 invólucros são criações da mente por causa da ignorância. Os invólucros de fogo não podem ser o Atman puro, autoexistente e autoluminoso. Shrutis declaram enfaticamente que o Atman não tem corpo. As mudanças que ocorrem nas 5 bainhas não afetam seu proprietário evidente, o Atman. Então, o texto da meditação deixa bem claro que tudo isso que compõe essa consciência que a gente tem, e inclusive esse corpo, desse corpo físico até a consciência mais elevada que a gente acha que tem, ou que você tem consciência, faz parte desses 5 invólucros e não tem a ver com a sua verdadeira essência, com o seu Atman, com o seu corpo real e imortal. Então, como o Swami deixou bem claro isso na meditação, vamos dividir o vídeo de hoje em 2 partes. A primeira parte a gente vai falar o que são, quais são esses 5 invólucros, vai ser uma parte mais técnica, e depois a gente faz uma outra interpretação da meditação para fazer a reflexão sobre. Então a gente vai falar que o indivíduo ele é composto por 3 corpos e 5 invólucros, como dito na meditação. O primeiro corpo é o corpo físico, composto pelos 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. O segundo é o corpo astral, que é o meio da experiência do prazer e da dor. Está composto por 19 elementos. São 5 órgãos da ação: boca, mãos, pés, ânus e genitais. 5 órgãos do conhecimento ou dos sentidos: olhos, ouvidos, língua, pele, nariz. 5 pranas, ou seja, 5 energias, são 5 pranas maiores, que é o prana, apana, samana, udana e vyana, e os 4 elementos do antakarana, que é a mente, ou manas, intelecto ou buddhi, subconsciente chitta e o ego, ahankara. E o terceiro corpo é o corpo causal, ou o corpo da semente, é o projeto do corpo físico e do sutil, contém os sanskaras, impressões sutis de todas as vidas. O corpo astral e o causal sempre vão juntos, deixam o corpo físico no momento da morte. Então olha só, a gente sempre fala dos sanskaras, que são aquelas impressões sutis, quando você tem o desejo de algo e você pensa muito naquilo, você faz muito alguma coisa, como um vício, por exemplo, aquilo fica cada vez mais marcado na sua mente, é um sanskaras. E ele fica marcado, essa mente, onde a gente fala uma impressão mental, é nesse corpo causal. E por isso que acompanha você em outras vidas. Diferente do seu corpo físico, que é um por vida, no seu processo de reencarnação, a tua consciência nesse corpo causal, ela mantém esse registro. E às vezes por isso que um viciado em alguma coisa numa vida tem uma tendência determinada numa outra vida. Ele é um karma que precisa ser resolvido. Então, de tanto ele ter desejo e repetir uma ação, isso gerou um karma e é carregado para outra vida pelo corpo causal. Agora, os 5 invólucros ditos na meditação. O primeiro é o Annamaya Kosha, está relacionado ao corpo físico e ele é feito do alimento, que depois de morrer voltará ao ciclo de alimento. Então, suas qualificações é existência, nascimento, crescimento, declínio e morte. O segundo invólucro é o Pranamaya Kosha. Prana, então, é o de energia. No corpo astral, ele é composto pelos 5 pranas maiores que a gente falou e os 5 sentidos da ação que a gente também falou antes: boca, mãos, pés, ânus e genitais. Então, esse invólucro experimenta a fome, a sede, o calor e o frio. O terceiro invólucro é o Manomaya Kosha, também no corpo astral. Suas atividades é o pensar, duvidar, a raiva, a luxúria, regozijo, a depressão e a ilusão. É composto pela mente, manas, que pensa e duvida, pelo subconsciente chitta, que é o depósito dos sentimentos, e pelos órgãos dos sentidos, olhos, ouvidos, língua, pele e nariz. Então, olha a relação aqui. Você
com os olhos ou com a língua, por exemplo, você prova alguma coisa, um alimento, um doce, isso vai no seu subconsciente ver se tem um depósito, um registro de alguma impressão lá de algo que já lhe deu prazer, e aí você associa e faz a ação. O quarto invólucro, Vijnanaya Kosha, no corpo astral, consiste em Buddhi, o intelecto, que analisa e determina a verdadeira natureza das coisas, e Ahankara, o ego, o princípio autoassertivo, trabalhando com 5 órgãos do conhecimento ou dos sentidos. O discernimento e a decisão são suas funções. E o último, que é o Anandamaya Kosha, no corpo causal, é onde se experimenta a bem-aventurança, a felicidade, calma e paz. Ou seja, de todos esses invólucros e corpos que nós falamos, tudo de alguma forma ainda está associado a esse mundo de Maya. Por isso, mesmo em todos esses níveis, o Swami lembra a gente que nada disso tem a ver com a sua essência, porque a sua essência, que é o Atman, o Self, o verdadeiro eu, vai transcender além de tudo isso que faz parte desse ser que nós somos, falando desses 3 corpos e 5 invólucros. Mas então como que eu faço para atingir o Atman? Você tem que então purificar e transcender os seus corpos, seus invólucros. Como os invólucros podem ser purificados e transcendidos? O Annamaya Kosha, que é o seu corpo físico, lembra, feito do alimento, você purifica ele através de asanas e uma dieta apropriada. Então a prática de yoga, por exemplo, é uma forma. Os asanas são posturas específicas, por isso que não é qualquer tipo de exercício. Ele está especificando aqui o asana. O Pranamaya Kosha, que é composto pelos pranas, né? Então é o invólucro energético, você purifica ele através de exercícios específicos de respiração, que são pranayamas, que você também faz, por exemplo, numa prática de yoga. O seu invólucro mental, Manomaya Kosha, a mente você vai trabalhar através dos yamas e niyamas, lembra que são as restrições, coisas que não se faz, como roubar, falar mal, matar, e as observâncias, coisas que a gente tem que ter como disciplina, que é o contentamento, falar sempre a verdade, ser verdadeiro com você mesmo. E por último ele fala ali da retação ou do serviço desinteressado do resultado das ações, né? Quando você faz um serviço altruísta, por exemplo, é uma forma de trabalhar esse seu invólucro mental. E depois você chega então no intelectual, que você purifica através do estudo das escrituras, um correto questionamento da vida, ou seja, a necessidade de você sentir que é importante questionar as coisas para você crescer, evoluir. Por isso, esse é o invólucro intelectual. Então, por exemplo, cuidado com tudo que você escuta, lê e coloca aquilo como verdade na sua vida. Ou, se por exemplo, uma pessoa que não tem motivação alguma para saber algo mais sobre a vida, quem sou eu, do que eu sou composto, por que eu tenho que reagir assim ou assado, o que foi dito nas escrituras para eu entender, eu posso ser o que os grandes mestres diziam que a gente deveria ser? Essa é a tal da discriminação que o Swami sempre fala nas meditações. É você realmente saber o que é certo, o que é verdadeiro e o que não é. E também o exercício da meditação. E o último é o invólucro da bem-aventurança, que você purifica e transcende pelo Samadhi. Samadhi é o estado de superconsciência que você atinge através da meditação, né? Então a gente vê que tem um caminho aqui para você transcender e purificar. Essa então foi a primeira parte do vídeo, falando de uma parte mais técnica, o que são esses invólucros e como que esse nosso corpo e esse eu com o qual a gente se identifica, como que a gente é formado, né? Esses 3 corpos e esses 5 invólucros. Agora vamos para a interpretação do texto. Antes de voltar no texto da meditação, eu vou fazer a leitura de um outro texto do Swami Shivananda que fala sobre esse mesmo tema, claro. E ele chamou esse texto de Moda e Paixão. Por que as senhoras e os senhores se vestem com roupas da moda? Eles querem aparecer como pessoas grandes aos olhos dos outros. Eles acham que obterão respeito e honra usando roupas da moda. A esposa quer parecer bonita aos olhos do marido. Ela quer atraí-lo. O marido veste roupas da moda para atrair a esposa.
A irmã da má fama quer conseguir mais clientes vestindo roupas da moda. Isso tudo é ilusão. Um vestido da moda pode dar beleza real? Tudo isso é decoração artificial, brilho falso e temporário, decadente, falsa beleza. Se você possui boas virtudes como misericórdia, simpatia, amor, devoção e tolerância, você será sempre respeitado e realmente honrado. Isso dará uma beleza eterna, mesmo que a pessoa esteja vestida com trapos. Quão simples era Mahatma Gandhi em sua vestimenta. Ele tinha apenas uma tanga. Quão simples era Ramana Maharshi. Ele tinha apenas um kopen. Ou seja, a gente não é o que a gente veste por fora no corpo físico. Então a meditação fala isso. Se a gente não é nem os invólucros mais sutis que a gente não consegue enxergar com os olhos, esse campo energético, mental que existe na gente, muito menos essa parte física exterior e muito menos o que a gente veste por cima desse corpo físico. Ou seja, cuidado com como você se mostra e se identifica para o mundo. E cuidado como que você classifica as pessoas que se apresentam de determinada forma para você. Aquela história do não se julga o livro pela capa, tampouco as pessoas pela roupa. A verdadeira essência vai muito além de tudo isso. Então, fazer o bem, ser uma boa pessoa, não tem nada a ver com o que se veste. São outras virtudes. E aqui a gente tem então a receita de como trabalhar essas virtudes, purificando todos esses invólucros. Vamos meditar nisso hoje então? Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Um excelente dia para você, até a próxima meditação e seja bom, pratique o bem.